Olá, eu sou a Pamela Machado, fotógrafa aqui da Croma Fotografia, e hoje aqui no canal eu trouxe uma convidada especial. Bem, eu sou Camila Baxfaluzzi, sou nutricionista comportamental, tenho graduação em nutrição pela Universidade Federal do Paraná e sou mestre em alimentação, fontes, cultura e sociedade pela Universidade de Coimbra. Trabalho com abordagem comportamental, em atendimento em consultório, domiciliar e também em empresas. Que legal, não sabia que você trabalhava em empresas também. Sim, também. A gente tem um serviço especial para nutrição comportamental em empresa. Interessante. Que aí tu acaba englobando, não é... Uma coisa que eu acho bem interessante da Camila é que, não sei se é assim que fala, mas é que a gente vê sempre na internet os nutricionistas cortando as coisas que a gente tem que comer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E com a Camila é bem diferente, porque a tua relação com a comida é bem diferente, né? Como é que é mais ou menos esse teu trabalho? Então, isso até é próprio da abordagem comportamental, porque a gente entende que a restrição gera compulsão. Isso até renderia um vídeo, outro vídeo. Mas é realmente isso. A gente limitar a alimentação pode trazer episódios de compulsão. Sim. Então, que também não são, né, não faz parte de uma abordagem saudável, de uma alimentação saudável. Acho que ele vai ter que acabar fazendo outro vídeo. Só acho. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre a introdução alimentar. E para quem não é familiarizado, não convive com mães, com crianças, né? Então vai poder conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E para mães que acabaram de ter um filho, acabaram de virar mães, né? Eu acho que de repente pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E se tiverem mais dúvidas, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Então, Camila, o que é introdução alimentar? Quando ela acontece? Introdução alimentar é justamente essa iniciação de oferta de alimentos para o bebê, que até então só recebia o leite materno. Então, esse aleitamento materno ele vai continuar. Hoje em dia a gente não usa mais a expressão desmame, mas sim a alimentação complementar. Entendi. E aí, a alimentação, a gente já ouviu falar, mesmo como eu que não sou mãe, que a amamentação até os 6 meses, certo? Isso. Exclusiva só do peito. Isso, bem isso. Isso? O aleitamento materno exclusivo, ele se dá até por volta de 6 meses, que é justamente o período, a fase de vida do bebê, onde ele começa a desenvolver dentição, que já é um preparo para ele receber alimentos sólidos, né? Entendi. Então é a partir dos 6 meses, não que seja correto, eu já vi, por exemplo, já convivi com mães que com 4 meses a criança tem que começar a ir pra creche, porque ela começa a trabalhar, né, é o período que ela tem ali, então já começa a introdução alimentar um pouquinho antes. Mas a média, mais ou menos, seria a introdução alimentar com 6 meses? Isso. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca a partir dos 4 meses. Enquanto o Ministério da Saúde, ele propõe a partir dos 6 meses de idade. Mas é claro que a gente entende que tem situações que favorecem, né, essa introdução alimentar precocemente. Sim, entendi. Que é o caso dessa mãe que tem que trabalhar. Isso. Tem muita mãe que acaba tirando leite, levando na creche junto, mas nem sempre é possível. A vida também é muito complicada. Tem mãe que deixa o bebê na creche com às 6h30 da manhã e vai buscar às 6 horas da tarde, né? Quase noite já. Então é bem complicado para as mães que têm que trabalhar, também não deve ser muito fácil. Né? Até tem uma legislação que suporta, né, que dá um apoio a essas mães para permanecerem com o aleitamento materno. Onde a mãe ela tem um período de 1 hora dividido em 2 intervalos para que ela possa fazer a alimentação materna. Né, ela sairia do trabalho. Isso. Para poder... Seria o trabalho para conseguir amamentar o seu filho. Que interessante. Então existe uma legislação sobre isso. Então a mãe, por direito, tem ali 2 períodos, uma da manhã, digamos, e um à tarde, para que ela possa sair a amamentar seu filho. Então, e é importante também a gente colocar que o atendimento preferencial nos bancos ou em qualquer estabelecimento que é obrigatório ter o atendimento preferencial, as lactentes também fazem parte desse grupo. Então, mesmo que elas não estejam com o bebê no colo, elas podem estar na preferencial, na fila preferencial para serem atendidas
justamente porque a mãe, quando ela tem um papel muito importante para o bebê, porque justamente ela tem de estar disponível para a criança, né? É muito mais difícil, né? Isso. Bem mais complicado. E aí essa introdução alimentar ali na fase, vamos lá, vamos citar 6 meses. Cada mãe vai adaptando ao seu, né, à sua vivência. Mas mais ou menos ali nos 6 meses, o que é interessante começar a oferecer pro bebê? Sim. Quando a gente começa a ofertar os alimentos, é importante ter a variedade e a gente começa justamente pelas frutas. Nesse período de introdução alimentar, é interessante que a gente tem uma recomendação ainda de alguns profissionais das papas, mas não necessariamente tem de ocorrer dessa forma. Então, claro, com as frutas, ou a fruta pode ser ofertada em pedaços, ou então pode ser, né, raspada ou amassadinha, isso, justamente isso, dependendo da fruta, o que for mais conveniente ali. Como o aleitamento materno ele vai permanecer, a gente acrescenta duas ofertas de fruta e também uma oferta salgada. Essa oferta salgada, ela também não precisa e não é nem recomendável que seja papa. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a papa de alimento salgado, acaba como se fosse, mistura todos os alimentos e eles perdem o sabor individual. Isso dificulta a educação alimentar na infância. Então, até mesmo a gente, quando a gente consome, né, todos os alimentos misturados, não tem gosto nem de um nem de outro. Né? Sim. E às vezes não fica nem saboroso. E a gente pensa, claro, a criança não precisa ter o sal ali no momento, como a gente está acostumado. Sim, acho que... Mas ela pode receber uma comida saborosa. Claro, um temperinho. Existem tantos temperos, naturais, assim, né? O hortelã, o orégano, né? Outros temperos, eles podem ser utilizados. Até tem uma estratégia que é chamada de BLW, que é onde a criança guia a sua introdução alimentar. Então, qual é a proposta? Justamente oferecer à criança os alimentos talvez em pedaços maiores, para que ela já aprenda a forma, a textura, isso mesmo, utilize as mãos para comer, até mesmo porque ela é uma criança, ela não vai utilizar, né? Uma criança muito pequena, ela não vai utilizar os talheres. Mas eu acho que o mais divertido é aquela baguncinha, né? Sim, tem uma bagunça ali, mas isso é muito importante para a criança desenvolver, né, o sistema motor e tudo mais. E além disso, ela vê a cor, ela vê a textura, ela come sozinha junto com a família. Ali também já tem o desenvolvimento da autonomia da criança. E também a alimentação ela não é só a nutrição, né? A alimentação ela também é sociabilidade. Então a criança é incluída ali na mesa, sentada. Normalmente a criança já tem que conseguir sentar sozinha. Isso é um aspecto importante para a introdução alimentar. É que geralmente isso ocorre a parte de sentar, mais ou menos, claro que varia de criança para criança, mas ali pelos 6, 7 meses ela já está sentando. Ainda mais numa cadeirinha com um apoio, tem uma segurança, tem sempre com uma segurança, porque ela ainda não está tão firme. Isso. Mas isso é importante, né? Esses alimentos eles vão ser consumidos pela criança sentada. Diferente da amamentação, onde a criança fica reclinada. Então continuando desse BLW, não, imagina, a criança ela vai desenvolver a autonomia dela, vai reconhecer os alimentos e eles são ofertados dessa maneira, inteiros, e normalmente são alimentos que estão presentes também na mesa que a família está consumindo. Claro que às vezes na família eles estão sendo consumidos de forma diferente porque são adultos, claro. Né? E a criança vai receber isso, a criança vai receber talvez de outro formato, eles não tão pequeno para cuidar com o engasgo, mas sempre presente ali o adulto, não significa que a criança vai comer sozinha, né? Justamente porque ela está aprendendo. Então a supervisão de um adulto é super importante para não haver engasgos e tudo mais. Com certeza. E assim como você sugeriu, então, no caso das frutas, que seriam 2 para uma salgada, o que oferecer de comida salgada para essa introdução alimentar? Dicas? Sim, ótima pergunta. É importante a gente colocar
que a alimentação da criança, muitas vezes os pais se preocupam muito que a criança, eu quero que que meu filho coma variedade, que coma várias frutas, várias verduras, mas os pais não têm esse hábito de variedade alimentar. Então eu recebo, o meu público, os meus clientes, a maioria são mulheres. E justamente eu recebo várias mulheres que querem melhorar sua alimentação justamente pensando numa gravidez futura. E isso é super importante. Estão se preocupando antes para depois se tornar habitual. Isso, é justamente isso. E eu cito duas vantagens. Né? Primeiro, que é a própria saúde da mulher e depois a saúde da mãe enquanto está gerando aquela criança. Claro. Em segundo, seria esse aprendizado de alimentação saudável que ela depois vai passar para o seu filho. Claro que aqui eu cito as mães, mas os pais também têm essa função, né? E tem uma parcela também, isso, claro que tem, né? Que a amamentação exclusiva da mulher, mas as outras funções... A mãe está amamentando, o pai pode colocar para rotar, pode embalar, tem tanta coisa que o bebê fazer, né? O pai pode ser facilmente introduzido. Com certeza, e deve, né? Deve participar dessa educação. Então, a alimentação, essa introdução alimentar, ela pode seguir a alimentação familiar. Com arroz, feijãozinho, é legal, assim? Eu vejo muita gente fazendo, tipo, um arroz com um caldinho de feijão. Amassa um pouquinho o arroz, porque os grãozinhos às vezes dão, Pode engasgar. Então amassa só um pouquinho o arroz e coloca um caldinho de feijão. É interessante? Sim, no início, na introdução, no início dessa oferta alimentar, é interessante que os alimentos não sejam muito pequenos. Né? O próprio bebê, ele tem o instinto de jogar para fora. Por isso que quando a criança se alimenta, muitas vezes a maior parte da comida não é ingerida, né? Mas é um próprio instinto dele justamente para evitar o engasgo. E até mesmo porque ele está acostumado com o movimento da sucção, né? Que é o que ele faz. Ao mamar, né? Isso, Diferente da mastigação. Isso, até começar a sentir a comida, mastigar, é todo um processo. Por isso que a introdução alimentar, algumas comidas vão ser mais, como você comentou, em forma de papinha, algumas em forma de raspas. Por isso que daí a minha dúvida quanto à comida salgada, porque eu acho que é mais difícil de preparar. Sim. Né? Assim, é porque a gente utiliza a fruta, normalmente você vai utilizar só uma fruta, né? Não vai fazer, pode até fazer misturas, mas normalmente você a banana, a maçã, às vezes laranja. Então você vai utilizar apenas uma fruta nessa oferta alimentar doce. Na salgado, o que a gente costuma fazer por exemplo, a abóbora, a batata salsa, que normalmente são alimentos mais doces, que é a preferência natural da criança. Não é necessário, quando a gente fala em doce, não significa que a gente vai acrescentar açúcar, muito menos mel, porque o mel ele não é recomendado para essa idade. Sim, então a gente coloca justamente pela imaturidade imunológica da criança, né? Para não haver alguma contaminação por Clostridium. O que é Clostridium? Que é a bactéria que provoca o botulismo. Camila, e o que é botulismo? Então, botulismo é uma intoxicação alimentar causada pela bactéria Clostridium botulinum. Tá ficando difícil. Não, mas se alguém tiver ainda mais dúvidas e quiser perguntar coisas pra Camila, pergunta aqui embaixo que ela vai responder. Ou então vai até os canais dela que tá aqui embaixo na descrição. Pode perguntar, né, Sim, Camila? Claro, eu fico à disposição. Pode perguntar lá que ela... Às vezes quem já tá nessa introdução já ouviu essas palavras, já ouviu falar, fica até um pouco mais fácil. Se você ainda não ouviu, não custa dar um Google também, gente. Vamos lá, deixa de preguiça de lado. Então, na questão da alimentação, então não é recomendado usar o mel, mas então eu achei bem interessante na questão da comida salgada, usar ali a batata salsa, a abóbora, eu sou bem ruim pra comer. Então é mais difícil pra eu pensar no que incluir para uma criança, por exemplo. Eu acho que não é só minha dúvida, de repente outras mães
também podem ter, né? Mas é bem interessante. Mas assim, as verduras em geral, elas podem ser utilizadas. As verduras também têm a facilidade de você conseguir fazer diferentes formas de preparo, né? Utilizando às vezes como a abóbora ou a batata, você consegue manter uma forma grande justamente para a criança comer sozinha. Poder pegar, né? Isso. E essas papinhas industrializadas, Camila, qual a sua opinião sobre elas? Porque assim, a gente ouve muito falar, não deixa de ser prático, mas e é bom? Não é bom? Então, eu vejo que as papinhas industrializadas, elas poderiam ser utilizadas, mas não com essa frequência diária, né? Não limitar a alimentação da criança somente com as papinhas industrializadas. De fato, as versões, as receitas que a gente encontra hoje no mercado, elas já possuem uma quantidade menor de conservantes, de açúcares e outros componentes que talvez não sejam tão indicados para essa fase da vida. E claro, elas são práticas, mas ao mesmo tempo você preparar em casa não é tão, não precisa de tanto tempo, não é um processo tão elaborado, né? É possível fazer. E além disso, a consistência dessas papinhas é muito homogênea. Não tem pedaço, né? E ela tem, vamos supor, eu já vi no mercado, assim, por curiosidade, tipo, vamos supor, não sei se existe sabor, mas sei lá, banana e maçã. Aí você não consegue sentir o gosto e a textura da banana, e nem o gosto e a textura da maçã. É tudo misturadinho ali dentro, né? É bem isso que você colocou. A gente tem um único sabor, né? Isso dificulta para a criança reconhecer os alimentos. E nesse período que é de educação, né, alimentar e dessa introdução de novos alimentos, é importante que a criança reconheça a diversidade de alimentos que ela tem acesso. Sim, E a textura faz parte do processo de comer. Sim, vamos supor, ela come esse negócio de banana e maçã, mas depois você vai dar uma banana, mas meu filho não gosta de banana, mas como assim? É porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, isso. E essa textura a gente nem recomenda, até mesmo quando a gente faz a papinha em casa, né, prepara em casa, a gente não recomenda que ela seja triturada ou batida, mas sim amassada com o próprio garfo. Não precisa ficar aquela papa homogênea, ela pode conter alguns pedaços, justamente para estimular a mastigação da criança. Então ela pode ser utilizada, mas esporadicamente, isso. Não precisa ser frequente. Sei lá, foi viajar, esqueceu de levar, passa ali no mercado, pega uma pra ter exato, como opção, última opção. E outro fator é que quem, seja a mãe, o pai, que prepara a papinha em casa, a alimentação, ela não é somente essa nutrição. Então tem o carinho de você preparar uma comida para o seu filho. Tem essa importância social do preparo da alimentação, até mesmo nessa fase inicial da vida. Até a união ali, né, do pai, da mãe, a criança mesmo que esteja na cadeirinha, mas é de todo mundo estar ali na cozinha preparando. De observar aquela movimentação é muito importante. Legal. Bacana, então. Então é interessante também ofertar o mesmo alimento várias vezes para a criança. Porque a gente tem que entender que é um novo sabor que tá, né? 6 meses ela estava só acostumada com o leite. Então é normal a criança estranhar alguns sabores. Justamente, como eu disse, vai ter essa predileção pelo sabor mais doce. Mas é muito importante que esse mesmo alimento ele seja ofertado para crianças de diferentes formas de preparo, até cerca de 15 vezes, claro que não repetidas, dando um intervalo, né, entre esses mesmos alimentos. E muito importante a família também ter uma variedade. Claro que, como você falou, às vezes é muito difícil a gente planejar esse cardápio infantil. Por isso é importante que, se tenha dificuldade, procure um profissional que vai conseguir adequar a alimentação familiar e da criança. Isso é bem legal. Porque justamente ninguém é obrigado a saber esse tipo de informação. E até esse processo, mãe, pai, ele é aprendido. Com certeza. Né? Ninguém nasce mãe ou pai, né? A pessoa chega o bebê em casa e vai nessa busca de informações. E agora? Justamente isso.
se depara com uma situação muito diferente da rotina daquela casa e, claro, procurar ajuda, né, sempre. Com certeza, ainda mais de um especialista, porque na internet tá cheia de dicas, mas a gente tem que começar, tem que saber filtrar o que vai, se isso, aquilo ali é bom pro seu filho, se não é. Na dúvida, chama um profissional, né? Sim. Consulta com um profissional. É o mais indicado sempre, né? E adaptar, né? Porque não existe uma alimentação saudável padrão a todos. Com certeza. Cada pessoa tem suas características, cada família tem a sua história, suas próprias características. Então, adaptar essa alimentação à família, né? Seguindo os costumes da família. Até cultural, né? Isso, claro. Porque a gente tá, por exemplo, a gente tá na região sul, vai ser região norte. Só no Brasil já é uma questão cultural enorme. Sim. De temperos, de comida, Sim, tudo claro. muda muito de região para outra, né? Então, E é importante você citar a cultura, porque a alimentação é uma das formas de primeiro contato que o bebê tem com a cultura. com certeza, é verdade. E a gente tá falando tanto da introdução alimentar, de colocar novos alimentos na vida daquele bebê, né? Mas e a questão, a mãe vai ali continuar com a amamentação e vai introduzir novos alimentos, certo? Sim. E até quanto tempo, que idade é recomendada a amamentação? Sim. Como a gente disse, a amamentação exclusiva vai ali em volta de 6 meses, Sim. até os 6 meses de idade. E depois introduzem novos alimentos, mas o leite materno, ele continua sendo o alimento principal daquela criança. Então a recomendação é que até os 2 anos de idade a criança mame no peito. Nossa, 2 anos de idade. Isso. Então não tem problema se até os 2 anos a mãe tá ali amamentando o seu filho. Porque a gente ouve bastante coisa. Assim, novamente, existem mães que entram pro mercado de trabalho, ou voltam a trabalhar, conseguem um trabalho depois de algum tempo. Tem mãe que consegue se dedicar mais tempo ao seu filho, né? Tem mães que acho que pode se chamar sorte. Porque nem toda mãe consegue ficar mais tempo. É complicado. Geralmente ela tem que ajudar contribuir ali com a economia da família, né? É mais complicado. Mas se a mãe consegue, vamos lá, no mundo perfeito, a mãe consegue ficar até um ano de idade, 1 ano e meio, 2, com aquela criança. E depois ela volta pro mercado de trabalho. Ok, tá perfeito, então pode amamentar. Sim. Porque a amamentação, ela é um fator positivo para a criança, né? Então, tem diversos estudos mostrando a relação do aleitamento materno e relacionado com baixos índices de obesidade e outras questões alimentares da infância. Mas se ela também, por um momento ou outro, por causa de trabalho, enfim, diversos fatores, ela tiver que parar de amamentar antes, vamos para que ela consiga manter até os 6 meses. Também não tem... Sim, claro, como a gente disse, tem que Adaptando. avaliar cada situação. Uhum. Porque a gente entende que tem diversos aspectos, tanto né, do meio ambiente, do trabalho, que influenciam, né? Claro. Mas claro que a nossa intenção é incentivar essa amamentação, né? Tanto que tem diversas publicidades justamente incentivando que até mesmo em locais públicos que tem uma certa polêmica da mãe amamentar, infelizmente a gente percebe isso ainda, mas tem é importante, a gente tem até os amigos da lactância, que promovem Deixa a mãe mais à vontade pra amamentar, alguma coisa assim? Sim, colocam como algo natural, que realmente é. Né? Eu mamei, você mamou, todo mundo que tá aqui assistindo esse negócio já mamou, gente. E o que a gente repetiu, né, já antes, que é uma disponibilidade total da mãe para aquela criança, né? E a alimentação ela é essencial para a vida. Então, a mãe tem que justamente se doar. E como a gente coloca que a alimentação é sob livre demanda, né? Porque a criança que vai pedir, de acordo com os sinais de fome daquela criança, é ela que vai pedir aleitamento materno, então a mãe tem que estar disposta, nem sempre vai ser quando a mãe quer amamentar, mas sim quando o bebê sente necessidade. Com certeza. Eu acho que ficou bem explicadinho, mas né, se alguém ainda tem alguma dúvida, é só chamar a Camila nas redes sociais dela, ou então deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai sempre responder vocês.
Então se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal que ainda vai ter mais, pelo menos mais um vídeo. Se uma série pelo menos de 2 com a Camila, de repente a gente traz outros assuntos que vocês têm interesse e a gente quer sempre trazer novidades pra vocês. Então se inscreva, curta o canal e se quiser receber as notificações assim que o vídeo estiver no ar, é só ativar o sininho, tá bom? Então a gente se vê no próximo. É isso. Tchau!